Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, estou aqui em casa, já cheguei, né? Estou aqui no meu quarto. Quero aqui apresentar o que aconteceu hoje, né? Hoje Deus fez milagre. Basta apenas você ouvir o vídeo até o fim, tá certo? E tem alguma coisa que você veja que não é correto, apenas ore, não critique, porque cada um de nós fazemos as coisas pela direção de Deus através de nossas vidas. Então eu tive essa direção de Deus e fiz para a glória de Deus, amém? Então, irmãos, receba, curte, né? Envie os seus contatos, amém? E leve a palavra de Deus, que vai ficar aí a oração, né, as caminhadas que eu fiz. Aproveitei e fui ao monte, né? Saí fora da minha cidade, fomos a pé e chegamos lá, foi lida a palavra, orei, queimei os pedidos. Estava comigo, né, há 3 meses atrás, já fazia 3 meses que eu estava com alguns pedidos e o Espírito Santo estava cobrando de mim para eu apresentar no monte, queimar lá no monte, amém? Algumas igrejas não seguem esse tipo de ritual, isso vai de cada um. Então Deus usa cada um, a maneira que cada um, né, busca a palavra. Então, irmãos, eu não critico igreja de ninguém, que seja neopentecostais, pentecostais, as tradicionais, as renovadas. Eu sigo a palavra, eu gosto de viver pela palavra, cuidar bem da família, dar um bom testemunho e fazer aquilo que Deus coloca no meu coração para eu fazer. Deus usa cada um diferente. Imagine se Deus usasse todo mundo do mesmo jeito. Não tem como, né? Pode observar que as nossas mãos, os dedos, elas não são iguais nas nossas mãos, né? Então, irmãos, cada um, Deus, ele tem o seu propósito, né? A sua forma de agir, de interagir na vida de cada um. Eu não critico campanhas que é feita nessas igrejas neopentecostais. Eu não critico igreja de ninguém, meu irmão, né? Apesar que eu vejo que tem igrejas que as pessoas plantam doutrina que é totalmente fora da escritura, que não tem base bíblica. Mas nós temos que aprender a separar o que é doutrina da palavra de Deus, o que é a doutrina humana, né? Como tem também a doutrina de demônios, né? A gente sabe muito bem disso porque tem base bíblica, né? 1 Coríntios, capítulo 8, né? Fala sobre sacrifício, né? Existe doutrina de demônio. Apocalipse 2, né, que Satanás está sentado, tem um trono, né, dele plantado dentro da casa de Deus. Então a gente for caminhar pela Bíblia, a gente vai ver essas coisas aí, né? Os falsos profetas que já estão no nosso meio, que a gente não devemos julgar eles, mas sim julgar as profecias. E eu fiz uma campanha de 21 dias e foi propado no meu coração, né, plantado no meu coração, para que eu fosse interceder todos aqueles que deram, né, os pedidos. E hoje eu resolvi ir ao monte queimá-lo, né? Queimei lá no monte, apresentei a Deus os problemas, né, os envelopes, os pedidos, estava tudo comigo. E hoje eu terminei de fechar, né? A campanha terminou ontem e eu terminei de fechar hoje. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore por mim, né? Ore pela minha casa, pela família Barbosa. Se algum dos irmãos sentir no coração de me ajudar, o meu zap é o meu próprio número, né? O WhatsApp é o meu próprio Pix. É só digitar Ivanei Barbosa da Silva, 849 99 40 0030. Abençoe esse humilde servo de Deus. Eu vivo da obra, vivo pela fé. Estou desempregado, não é porque quero. Passei por 2 cirurgias, né? E venho me recuperando a cada dia, graças a Deus. Estou aí com a minha agenda aberta, esperando ser convidado para pregar a palavra de Deus nas igrejas. E tem algumas coisas na minha igreja que eu não concordo, como eu creio que na igreja de vocês não concordam, mas isso não dá o direito a nenhum de nós, meu irmão, a criticar ou querer não se congregar. Não existe uma igreja perfeita, né, fundamentada, pautada nas escrituras 100%, você não vai encontrar nenhuma igreja. Se existir algumas igrejas por aí, elas se declaram como igrejas fundamentalistas, né? A gente tem que respeitar elas, né? Tem igreja aí que se você não fizer parte da igreja deles, da sua doutrina,
né? Você está fora do rótulo membro, né? De Deus, você está como uma unha cravada, você é um membro fora do corpo, eles falam isso, né? Então, irmãos, cada igreja tem os seus ensinamentos, cada igreja tem as suas doutrinas, a gente tem que respeitar todas. Existe hoje mais de 35 mil igrejas, cada uma com as suas doutrinas diferentes. Existem dois tipos de estatuto. Existe o estatuto de Deus, na realidade são três, né? O estatuto de Deus, o estatuto do homem e o estatuto de Satanás. Existe o reino de Deus, existe o reino do diabo. Amém? Existe, meu irmão, sempre vai existir o reino também dos homens, né? Algumas pessoas dizem que o reino de Satanás é invenção nossa, né? É criação de igrejas, né? Igrejas que não falam de demônio, não falam de Satanás, porque tem medo, né? Igrejas, se um demônio se manifestar, eles chamam a polícia em vez de expulsar o demônio. A igreja não está pronta, preparada para receber, né? Pessoas manifestem, né? Pessoas endemoniadas. A igreja ela tem que estar preparada. Lá em Lucas 10, versículo 19, Jesus deu o poder a nós. Eis que te dou o poder para expulsar demônio, né? Para pisar na cabeça da serpente. Eis que te dou poder para pujar serpente e escorpião, né? Então Deus, ele deu esse poder para nós. Então, infelizmente, tem igrejas light, tem as igrejas da NAT, né? Light DAT, né? E tem as igrejas fervorosas, tem as intelectuais, né? Cada uma igreja ela tem o seu jeito, né? Cada uma igreja ela tem a sua maneira, né? De agir, tem a sua hierarquia, né? Eclesiástica, né? Cada igreja ela tem a sua membresia, né? Eu respeito todos os ministérios, meus irmãos. Eu respeito todas as igrejas. Eu respeito todos os meus irmãos. Desde aquelas igrejas até as seitas, que é considerada mesmo seitas, eu respeito. Eu respeito o povo do espiritismo, do candomblé, né, do Umbanda, do catolicismo, né, a igreja cartelista, os budistas, os lã, né, os talismã, os judeus, os muçulmanos, qualquer religião, de qualquer regimento, segmento, todas as pessoas que têm a cultura África, né, que curte aqueles rituais africanos, né, tem na África, cada uma deles, eles têm a sua maneira de adorar. Uns adoram o sol, outros adoram a lua, outros adoram as estrelas, outros adoram a floresta, né, o oceano, porque todos eles dizem que tudo vem de Deus, então tem que adorar todos, né? Existe a idolatria, né? A igreja idólatra. Fala em idolatria, meu irmão, a maior idolatria está no meio gospel, né? Os próprios crentes mesmo idolatrando pastor, né? Cantor, cantora, né? Se o pregador não foi pregar, aquele pregador preferido, né? A preferência, né? Aceita um e rejeita outro. Isso é idolatria, meu irmão. Então, eu, como homem de Deus que sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, cristão evangélico, seguidor de Cristo, discípulo de Jesus Cristo, eu não posso, meu irmão, atingir nem lutar contra a carne, porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra a potestade e principado, amados. Então a gente temos que entender isso, porque senão, meu irmão, a gente vai ficar o tempo todo nessa guerra, com essa briga. Então vamos cada um, meu irmão, fazer a vontade de Deus, né? Vamos cada um usar o dom, o talento que Deus deu para cada um de nós. Se você não gosta de monte, não critica quem vai. Se você não queima, né, os pedidos, não vai para um monte, não unge com óleo ungido, né? A minha igreja, por exemplo, só que pode pegar no óleo é só o presbítero. E se um presbítero estiver doente, se ele estiver enfermo, como é que faz? Na hora de ungir outro, como é que um doente vai ungir outro, meu irmão? Vai ungir outro doente. Entendeu? Existe toda regra, existe uma exceção. Se você for ver, na hora da distribuição do óleo ungido, quem entregou os óleos aos discípulos foi o próprio Jesus. E os discípulos, eles não eram presbíteros, nem apóstolos eles ainda não eram, era só apenas discípulos. E Jesus deu óleo ungido para cada um deles, para ungir as pessoas que estavam doentes.
Amém? Existem regras, cada uma igreja ela tem sua hierarquia, né? Eu não sou obrigado a concordar, mas eu tenho como obrigação pelo menos de respeitar a igreja que eu estou. Então, da minha igreja não pode bater palma, outras igrejas podem bater palma, mas está na Bíblia que nós temos que usar as cordas, né? As 10 cordas das mãos, os dedos, né? Nós temos que usar nossas mãos, temos que adorar a Deus com palmas, é bíblico, está na Bíblia. Mas só que a minha igreja não tem esse costume, né? O costume é de bater palmas. Outras igrejas batem palmas. Elas estão erradas? Não estão. Tem igrejas que fazem o rosto santo, né? Beijo no rosto. Né? Já tem igrejas que saudam com a paz seja convosco, a paz de Deus, né? A paz do Senhor Jesus, a graça e a paz de Cristo, Shalom Adonai, Shalom Aleichem. Cada uma igreja ela tem sua forma de saudar os nossos irmãos. Vamos respeitar os ministérios, as igrejas, meus irmãos. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, ele chegou a declarar isso, que há variedade de ministério, né? Mas o Espírito ele atua em todas elas. Amém, irmãos? Cada um vai prestar conta das suas ações. Se alguém está pregando fora da Bíblia, deixa eles continuar pregando profecia fora da palavra, deixa eles lá fazer, né, o que eles acham que tem que ser feito. As igrejas estão se modernizando, irmão. Pode sim se modernizar, sim, irmão. Agora não pode mundanizar, né? Não pode ser radical, extremista, né, fanático, né? A gente não pode ser hipócrita, fariseu, irmão. Nós temos que ser adorador de Cristo. Eu senti no meu coração de fazer isso. Eu sei, dentro de mim, o Espírito Santo já me mostrou, já me revelou, que vai ter pessoas que vão, né, criticar por causa desse ato que eu fiz. Tem igreja por aí que quando você faz algo que fere o dogma, né, da igreja lá, eles às vezes até disciplina o ombreiro. O ombreiro é disciplinado até, se vai visitar um irmão de uma outra igreja e o pastor, né, chega ao conhecimento do pastor, o pastor disciplina. É cada um do seu quadrado. É tanta divisão. Meu irmão, Deus ele não vem buscar o reino dividido. Ele não vem buscar a placa de igreja. Ele vem buscar os salvos, os santos, os remidos. Ele vem buscar aqueles que fazem a vontade deles. Aqueles que trazem o bem, que leva a palavra de paz para quem não tem paz. Fiquei feliz porque eu cheguei no lugar. A pessoa disse: irmão, Deus te enviou você aqui. Louvado seja Deus. E ali levei a palavra para ele. Irmãos, na hora que eu estava indo para ir para o monte, errei o caminho, cheguei nessa fazenda. Tinha lá umas pessoas tudo bebendo. E falei de Jesus ali para o dono, né, do estabelecimento. Ele até disse: se você quiser entrar para dar uma palavra lá para os rapaziada aí, fica à vontade. Eu disse: não, fica para uma outra oportunidade. Que a gente temos que ter prudência, temos que ter ética. Eu não vou pregar a palavra de Deus para alguém que está com álcool na cabeça, irmão. Não tem capacidade de raciocinar, de discernir as coisas, de separar, né? Não tem como você separar, você falar, né, de Jesus para alguém bêbado, que ele não vai raciocinar, ele não vai entender, ele não vai ter compreensão do que você está falando, não vai ter noção. No caminho passei por uma senhora, comecei a falar, a senhora começou a se aborrecer, porque eu estava falando a verdade, ali estava falando da Bíblia para ela. Então, irmãos, há muitas ignorâncias, há muitas pessoas que querem ouvir, outras que não querem ouvir. E, infelizmente, tem pessoas que querem, né, e os que não querem ficam impedindo os outros ir. Nem faz e nem deixa os outros fazer. Irmãos, vamos, independente do estatuto da igreja que você faz parte, se Deus toca no seu coração de você fazer algo que a doutrina da sua igreja, né, não está pautado ali na doutrina, não está inserido, né, nos dogmas da igreja, mas Deus tocou no seu coração você fazer, faça, meu irmão. Desde que não traga escândalo, né? Mas se Deus ele foi falando no meu coração, quando terminar a campanha, né? E eu já tinha dado a palavra para o pastor lá da igreja, né? O pastor Evandro Ribeiro Barbosa, né? Que ele tem até o meu nome, né? Barbosa. Lá na cidade de Nova Floresta, que vim ministrando a palavra de Deus lá, né, há uns 2 meses atrás, e quando foi no outro mês, o pastor Evandro, ele trouxe uns 15 dias depois, né, ele trouxe os pedidos. Eu ficou aqui na minha casa 3 semanas,
apresentando a Deus, orando. E aí eu tinha dado a palavra que eu ia levar para o monte e queimá-lo. E foi isso que eu fiz, né? Eu tive que quebrar o protocolo, porque eu faço parte do ministério que não leva o pedido para o monte para queimar. Só que faz isso sempre, são as igrejas neopentecostais, né? Elas é que fazem, elas é que têm esse ritual, né? De ir ao monte, orar, apresentar a Deus os pedidos e depois queimar. Amém, irmãos? Eu fiz isso pela direção de Deus. Eu senti no meu coração de fazer, irmão. Então ore por mim, tá certo? Porque eu respeito cada igreja, cada regra de cada igreja, irmão. Só que quando Deus toca no meu coração por fazer algo, eu faço. Deus tocou no meu coração um dia deste de eu passar o óleo ungido. Eu ia chamar um presbítero da minha igreja para ungir a minha casa. Ele, se a Bíblia, na regra da igreja, é para ungir a gente, não a casa. Tive que passar óleo ungido nas portas, nas janelas, né? Pedindo a Deus para Deus guardar, para Deus ungir, para Deus consagrar, para Deus livrar, para Deus abençoar. Eu faço isso pela direção de Deus. Isso é um ministério que eu tenho, em particular, independente. Aí tem pessoas que dizem, irmão, então o irmão está num ministério errado, o irmão deveria ir para uma igreja que o irmão pode fazer tudo isso, né? Eu estou quebrando um protocolo, né? Quando trata-se de batalha espiritual, né? O protocolo eu quebro mesmo. Davi não quebrou o protocolo, não dançou atrás ao redor da arca. Ele quebrou o protocolo ali, né? Então, irmãos, cada um, Deus usa de uma forma diferente. Então, não toque no ministério que Deus dá a cada um de nós, irmão. Você pode tocar em mim, falar de mal de mim, mas se você falar daquilo que eu estou fazendo para Deus, se prepare, meu irmão, que a mão de Deus ele pode pesar. Ele vai pesar, ele pesa. A mão de Deus pesa, irmão. Deus me livre, que Deus me guarde de eu não tocar no ministério de ninguém. Mesmo que eu saber que aquele ministério, né, ele não tem base bíblica. Mesmo assim, irmão, eu não tenho o direito de estar ali, né, amaldiçoando ou condenando. Porque Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. E nós não devemos julgar a causa espiritual de ninguém. Cada um de nós temos uma batalha espiritual diferente um do outro. Amém? E você vem entender essa palavra nesta noite. E fique com esse vídeo em seguida, né? Nessa caminhada indo ao monte. Preste bem atenção, né? A forma como eu registrei, a forma que eu orei, a forma da palavra que foi lida. Amém? Só não deu para cantar um louvor, meu irmão. Só não deu para cantar um hino lá no monte. Mas na próxima que eu for, eu vou cantar. E junto, né, com a minha família, irei cantar, né, um hino de louvor ao nosso Deus lá no monte. Mas o propósito de Deus, que Deus fez no meu coração, foi para fazer isso. Amém? Quero deixar bem claro para os irmãos esse vídeo. Amém? Esse ministério independente que eu tenho, já faz tempo que eu tenho ele. Eu estou numa igreja pentecostal que ela é tradicional. Amém? Ela leva o evangelho raiz, o evangelho bíblico, da maneira como a Bíblia está. Por isso que eu ainda estou na igreja Assembleia de Deus, porque é uma igreja que ela preserva a palavra, ela respeita, né, o estatuto da Bíblia, os dogmas do evangelho, né? As outras coisas fora que tiver, meu irmão, são coisas criadas pelo pastor, pela igreja, pelo ministério, né? Cada igreja, ela aplica ali algumas regras, né? E uma forma de Deus se manifestar ali, o Espírito Santo de Deus, e fazer a obra na vida das pessoas. Amém? Então, meu irmão, eu também apresento a comida, a água, eu oro pela água, pedindo para Deus abençoar. Eu já fui curado, né? De eu apresentar a água na minha casa, fazer a oração da água. E as pessoas, às vezes, criticam muito a Universal, né? A Mundial do Poder de Deus, porque eles usam a água, eles oram pela água. Mas, irmãos, se você usar fé, e através da fé, você vai ser curado. Eu fui curado. Eu apresentava a água, dizia, Senhor, coloque a unção de cura nessa água. Quando eu beber, eu venho a ser curado. E pela fé, foi a minha oração, Deus ouviu. Deus abençoou a água, e a água foi um remédio para mim, eu fui curado. Eu estava com uma pneumonia forte no peito, e Jesus deixou o meu pulmão limpo. Amém? Irmãos, Deus ele faz isso, Deus ele ainda faz milagre.
Não duvide, né, dos milagres de Deus, não duvide da oração. Mesmo que a igreja ela não tenha aquele ritual de orar de uma forma diferente, ela ora diferente, né? Tem igreja por aí que não pode orar, não pode orar, né? Tem igreja que não pode orar, não pode usar nem o nome de Jesus, ora direto a Jeová, os testemunhos de Jeová, né? Eles oram a Jeová, eles oram direto ao Pai, a Deus. Ele vai direto ao Criador, eles não fala do Espírito Santo, nem fala de Jesus, só ora direto ao Pai. Então cada uma igreja ela tem seu estilo, temos que respeitar o estilo de cada igreja, amém? Porque cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Eu senti no meu coração de transmitir essa palavra para vocês, para que fique bem claro que eu estou aqui, irmão, brincando de crente, brincando de evangelho, brincando de igreja, não. Eu vivo com a minha vida me consagrando na minha casa, em oração, orando. Então, irmãos, antes do irmão ou da irmã me julgar, primeiro conheça a minha conduta, né? Conheça o meu histórico, conheça a maneira como eu vivo na presença de Deus na minha casa. Porque é muito fácil estar na presença de Deus, irmão, dentro da igreja, é muito fácil. Todo mundo na igreja é santo. As pessoas hoje estão trocando o talento, né, pelo caráter. E o caráter, ele tem que ser mais valorizado do que o dom e o talento. Porque o dom e o talento, a gente não pode ser conhecido ou reconhecido pelo talento, pelo dom. Não, nós temos que ser reconhecidos, né, pelo testemunho de vida, pelo caráter. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Que Deus abençoe a todos vocês e todos vocês que vão ver este vídeo. Receba o poder de Deus, receba a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba, em nome de Jesus, cura, batismo com o Espírito Santo. Receba a salvação, receba a transformação, em nome de Jesus. Amém? Receba, meu irmão, a palavra de Deus. E ore para que Deus venha, né, salvar essa nação. E aí, para não ficar só apenas nas minhas palavras, eu quero deixar aqui um texto bíblico que encontra-se no livro de 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, ele fez promessa de sarar a terra. Clama a ele, busca ele, seja sincero, faça o que Deus coloca no seu coração para fazer. Irmãos, o inimigo, ele é furioso. Quando nós oramos, Satanás, ele fica furioso. Mas maior é o que está conosco do que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Não se esqueça que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, meu irmão. Se revista de todas as armaduras de Deus. Busque em oração na tua casa. Faça da sua casa a extensão da igreja, irmão. O nosso ministério não é dentro da igreja, começa dentro da nossa casa. Faça o altar da sua casa. Prega a palavra de Deus para a sua família. E não deixe de ir pelo menos uma vez por mês, né, ao monte orar. Vá orar. Enquanto isso, ora pelas madrugadas. Eu busco a Deus aqui na minha casa pelas madrugadas. Eu faço da minha casa aqui um monte também, meu irmão e minha irmã. Amém? Eu não brinco, não. Eu não brinco com as coisas espirituais, não, meu irmão. Há uma batalha espiritual muito grande. Quando a gente se levanta numa campanha para orar, né, as coisas faltando dentro de casa, né? É pessoas perseguindo a gente, é pessoas fechando a porta. Mas Deus está no controle de tudo, irmão. Amém? Eu lembro muito bem daquela palavra lá de Lázaro, aquela música, né, que Lázaro deixou, né? Na realidade, Lázaro não, perdão, meu irmão, perdão. Kleber Lucas, né? Ele canta essa música, né? Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, né? Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Amém? É Deus que cuida de mim e de você, irmão. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, ele ajunta propósito. Ele não ajunta só os vasos, né? Ele não reúne só a gente só para reunir, para ajuntar, não. Ele ajunta, ele reúne para ajuntar propósito. Cada um de nós temos propósito
para a gente servir com alegria, para invocar o nome de Cristo. Porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor já está salvo. Mateus 24, versículo 13, né? No 12 diz lá que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Então, irmãos, não deixe esfriar a sua fé. Busca a presença de Deus, irmão. Deus vai lhe dar a direção como Deus deu essa direção para mim. Estou com o dever cumprido. Fiz a vontade de Deus. É melhor nós fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar, né? Não sacrifique, não faça sacrifício de tolo. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Deus é contigo. A paz do Senhor Jesus. Amém? Já. Irmãos, eu gostaria aqui nesse monte deixar esta palavra que encontra-se no livro do profeta Isaías. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Encontra-se aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 2 e 17, que diz assim, ó, o 2 diz assim, ó: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alonga as suas cordas, enfinque bem as suas estacas, amplia o lugar onde tu mora, e largueça a cortina da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí no 17 diz assim, ó: toda ferramenta preparada, em outra versão diz forjada, contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti será guardada para o dia do juízo. Deus o julgará, porque essa é a herança que Deus escolheu e que deixou para os santos, para os seus escolhidos, em outra versão. Amém? Então, irmãos, Deus ele deu, né, esta herança de nos proteger e nos abençoar. Cabe apenas você crer na palavra de Deus. Amém? E largueça a cortina da sua casa louvando, né? Enfinque a estaca, né, da oração. Amém? E alonga bem as suas cordas. As cordas, né, da oração, da palavra, né? Enfinque bem a estaca, né? Orando mais, jejuando mais, consagrando mais, cuidando bem da família, dando bom testemunho. Não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Se preocupe apenas que o Espírito Santo de Deus vai fazer para você. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, uma ótima noite em nome de Jesus.